Olá, bom dia, boa tarde, né? Ou boa noite, prezados alunos. Vamos começar a nossa aula aí, né? De hoje. A última aula, só para relembrar, a gente viu lá várias relações para a gente calcular quando a gente tem um gás ideais, relações para processos isentrópicos e relações também para processos politrópicos, né? E hoje a gente vai dar sequência segundo a lei da termodinâmica, que é uma sequência muito importante. Até então, a gente tinha visto a equação para processos reversíveis, aonde que meus processos eram ideais, eles eram idealizados. São processos que a gente almeja alcançar, né, como engenheiros, mas a gente nunca vai alcançá-los. Então, a gente tende a ficar o mais próximo possível desses processos, porque os processos no nosso dia a dia, eles vão ser irreversíveis, eles vão ser processos reais. Então, hoje a gente vai melhorar aquela equação que a gente estava vendo para a gente poder utilizá-la quando o meu processo for um processo real, onde que realmente eu vou ter perdas dentro do meu processo. Então, a gente vai pegar aquele mesmo gráfico que a gente pegou para desenvolver aquela equação, né? Eu esqueci de colocar aqui, esse eixo é a pressão e este eixo seria o volume. E eu coloquei duas situações aqui para a gente imaginar. Primeiro, eu coloquei uma situação em que ele vai por A e ele volta por B, em que A e B são processos reversíveis, né? São processos ideais. Porém, eu coloquei uma situação onde o meu processo ele é irreversível, onde que eu tenho perdas. Então, ele vai por C e ele voltaria por B ao invés de ir por A. Então, eu vou aplicar a desigualdade de Clausius, assim como a gente fez lá atrás, né, para processos reversíveis. Então, se eu aplicar a primeira situação que eu coloquei para vocês, a minha desigualdade de Clausius, o que eu vou ter? Vou ter que a variação do calor sobre a temperatura em A, mais a variação do calor sobre a temperatura em B, né, do meu processo de 1 para 2. Desculpa, pessoal. Isso aqui vai ser igual a quanto? Isso aqui vai ser igual a 0, correto? Porque esse processo, esse caminho de ir por A e voltar por B é um processo reversível. Agora imagine o seguinte, que eu vou trabalhar com o meu processo irreversível que é C. Então, ele vai por C e ele volta por B, correto? Quando a gente faz isso, o que acontece? Isso aqui vai ser menor do que 0. Por quê? O B, ele não vai mudar, né? Que é o processo reversível. Porém, esse aqui é o meu processo irreversível. Se eu estou trabalhando com processos irreversíveis, a gente viu que a desigualdade de Clausius, ela tem que ser menor do que 0. Né? Ela é igual a 0 para processos reversíveis e menor do que 0 para processos irreversíveis, correto? E aí, se a gente subtrair, né, ou se a gente igualar essas duas equações, vou chamar essa daqui, como eu coloquei ali, de 1 e vou chamar essa aqui de 2. O que a gente tem? A gente tem que o B, ele vai sumir. Então, a gente vai ter que a variação do calor sobre a temperatura, né, para C, ela vai ser maior do que a variação do calor sobre a temperatura para A, né? Por quê? Porque a gente vai ter que, se eu subtrair esse desse, o B vai cortar, né? Esse sinal vai ficar negativo, para eu passar o A para lá, eu vou ter que inverter esse sinal. Invertendo esse sinal, então eu vou ter que C vai ser maior do que A. O meu processo irreversível para a desigualdade de Clausius, ela vai ter que ser maior. O que eu quero chegar com isso? Que a segunda lei, como a gente estava vendo, a variação de entropia ela vai ser maior ou igual a 0, que vai ser igual à variação do calor sobre a temperatura. Quando que ela vai ser igual a 0? Ela vai ser igual a 0 se meu processo for reversível, se meu processo for ideal. Mas se meu processo for um processo irreversível, né, que é esse processo aqui, ele vai ser o quê? Necessariamente ele vai ter que ser maior. Essa equação aqui tem que ser maior, né? Então, aqui eu só coloquei que a variação, né? Se aqui eu poderia escrever em termos específicos, em função da massa, e o calor aqui também ele estaria específico. Essa equação é igual a essa aí, tá bom?
E aí, a gente pode resumir, né, que é o que eu falei. Então, para processos reversíveis, essa igualdade vai ser igual, né? A variação da entropia vai ser igual à variação do calor sobre a temperatura. E para processos irreversíveis, então a variação da entropia vai ser o quê? Maior, né? Só que para a gente usar esse termo maior, acaba que fica um pouco difícil. Então, o que a gente tem? Surgiu ao invés de a gente usar esse termo maior? A gente tem um outro termo, né? Uma outra propriedade que é o que a gente chama de geração de entropia. A geração de entropia, ela só vai existir para processos irreversíveis. Porque aquele termo ele não era a variação de entropia é maior ou igual a zero. Maior ou igual, né? Desculpa, igual a zero não. Maior ou igual a variação do calor sobre a temperatura. Se ela for igual, então esse termo aqui, que é o S gerado, né? Ele vale quanto? Ele vale zero. E aí, se meu processo é reversível, eu estaria trabalhando apenas com essa equação, que é o que vocês aprenderam. Porém, se meu processo é irreversível, esse termo aqui ele não teria que ser maior, variação do calor sobre a temperatura não teria que ser maior do que um processo reversível. Então, a gente inclui esse termo de geração de entropia, que nada mais é que significa as irreversibilidades do nosso processo. E esse termo, ele é positivo, ele pode ser igual a zero se meu processo for reversível, mas se meu processo for irreversível, esse termo ele sempre vai ter uma parcela significativa. O que a gente vai ter que tentar fazer como futuros engenheiros, né, é diminuir esse termo. Quanto menor a geração de entropia que eu tenho no meu processo, melhor é para o meu sistema. Por quê? Eu estou tendendo a aproximar o meu sistema de um processo reversível, aonde que esse termo vale zero. Então, se eu tenho uma geração de entropia, por exemplo, de 10, e eu tenho uma geração de entropia, por exemplo, de 2, é claro que a de 2 vai ser melhor do que a de 10. E como que a gente pode fazer para diminuir essas irreversibilidades? Essas irreversibilidades, elas estão muito relacionadas, por exemplo, se a gente pegar uma bomba, uma turbina, a processos, por exemplo, de cavitação, de atrito a gente tem muito. Então, às vezes, com um simples processo de lubrificação, a gente consegue pegar esse termo aqui, né, que é o S gerado, e diminuir ele. Às vezes a gente faz um processo de lubrificação, esse S gerado ele tá 10, depois ele vai cair para 2, por exemplo, como eu dei o exemplo para vocês. Então, a nossa missão é reduzir nos processos reais esse termo de geração de entropia, que ele sempre vai ser positivo quando a gente tem processos reais, quando a gente está trabalhando com processos reais, correto? E aí entra uma pergunta que um aluno me fez, né? Até antes dessa aula eu falei que ia responder hoje. Ele perguntou: todo processo adiabático e reversível é isentrópico? E todo processo isentrópico é adiabático e reversível? Para a gente começar a pensar, né? Se eu pegar lá essa primeira afirmativa, ela vai ser verdadeira. Por que ela vai ser verdadeira? Eu vou explicar para vocês. Se eu pegar essa equação, que agora a gente vai ter ela como equação da segunda lei, né? Da termodinâmica. A gente vai usar muito essa equação aqui agora. E eu aplicar, se meu processo ele é adiabático e reversível, se ele é adiabático, quem vai valer zero? O meu Q, né? Que é a taxa de transferência de calor, vale zero. E se ele é reversível, significa que o S gerado vale zero. Todo processo reversível, o meu S gerado vai valer zero. Então, se ele é adiabático e reversível, então necessariamente a minha variação de entropia ela vale zero. Então, a gente vai ter que meu S2 é igual ao meu S1. Então, sim, o meu processo ele é isoentrópico, correto, pessoal? Agora, todo processo isoentrópico, ele é adiabático e reversível? Para ele ser isentrópico, eu estou falando que a variação ela vale zero, certo? De entropia. Essa afirmativa a gente vai ver que é falsa e a gente tem que tomar muito cuidado com ela. Por que ela vai ser falsa? Imagine vocês que eu vou ter lá na minha equação zero, né, que é o ΔS, é igual à variação do calor sobre a temperatura mais o S gerado, correto?
Então, isso aqui tem que valer 0. Mas imagine vocês que essa razão aqui, né, ela me dá que ela é menos 100. Vamos supor que meu processo está perdendo calor, ele vale menos 100, essa razão da variação do calor sobre a temperatura. Mas a entropia gerada, ela vale 10. Menos 10 com mais 100, isso aqui vai ser igual a quanto? A 0. O meu processo, ele vai ser isoentrópico, porque ele deu 0. A variação de entropia do meu processo deu 0. Porém, ele não é adiabático, porque ele tem um valor da taxa de transferência de calor, e ele nem é reversível. A geração de entropia dele deu 10. Só que elas foram iguais. Então, menos 10 com mais 10, isso aqui me deu igual a 0. Então, essa afirmação, ela seria falsa. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E, muitas vezes, essa aqui, ó, adiabático reversível, vai ser até a própria solução do meu problema. Então, todo processo adiabático e reversível é isentrópico, sim, a afirmação é verdadeira, mas nem todo processo isentrópico ele vai ser adiabático e reversível. A gente pode cair nessa situação, correto, pessoal? E aí, pra gente resumir, né, que aí já vai dar pra vocês fazerem quase a lista toda dessa matéria, a gente vai terminar só a aula que vem, falta um pedacinho. A gente tem processo reversível e processo irreversível. Isso aqui é como se fosse uma tabelinha, né? Eu coloquei aqui para vocês. A gente vai ter que a variação do calor no processo reversível é igual à temperatura vezes a variação de entropia, né? Isso aqui vem lá da primeira lei, que é TdS, a variação de entropia é igual à variação do calor sobre a temperatura, se eu estiver trabalhando com processo reversível, né? Então, vocês vão multiplicar a temperatura para lá, então eu vou ter que a variação do calor vai ser temperatura vezes a variação de entropia. Para um trabalho reversível, a gente tem PDV, a variação da pressão vezes a variação do volume, se meu processo aí, por exemplo, for isobárico. Mas se eu tenho, por exemplo, um processo irreversível, então a gente vai ter a geração de entropia. Então, puxando para cá, né? Vou puxar isso aqui para cá só para a gente desenvolver, para vocês entenderem melhor. Então, eu vou ter que a variação da entropia vai ser igual a variação do calor sobre a temperatura, né? Mais a variação da entropia gerada, né? Que é o S que vai gerar no meu sistema. Então, para eu isolar o quê? A gente vai multiplicar tudo por T, né? Então, eu teria TdS, né? Vai ser igual a variação do calor, né? Mais o S, a variação do S gerado, correto? Vou passar o S gerado para lá, então a gente vai ter que o calor do meu processo irreversível vai ser TdS menos, aqui eu esqueci de multiplicar pelo T, né? Porque eu multipliquei a equação toda por T, esse T cortou. Então, vou ter T aqui e T aqui, né? Então, eu tenho T aqui e T aqui, correto? Então, vai ser a variação do calor do calor irreversível, TdS, menos o T vezes a variação, né? Isso aqui é a variação do meu S gerado, que é essa equação aqui em cima. Só tô mostrando para vocês de onde que veio essa equação, correto? E o meu trabalho irreversível, né? O que seria meu trabalho irreversível? Ele vai chegar que é PDV menos T, vezes a variação da geração aí de entropia do meu processo. Vou mostrar para vocês também de onde que veio essa equação. Vou colocar um xizinho aqui. Essa equação, pessoal, ela vem lá da primeira lei, né? E vai vir disso aqui também, que eu vou mostrar para vocês, aonde que a gente vai ter que o nosso calor, né? Desculpa, vou pegar a borracha, só um instantinho. Coloquei o trabalho primeiro, mas a gente vai ter aí lá da primeira lei que o calor do processo irreversível menos trabalho do processo irreversível, isso aqui é igual ao delta U, né? Isso aqui vai vir aquela equação lá que eu marquei asterisco para vocês, que é o que a gente tá, só para eu comprovar ela para vocês. Por que eu usei essa equação para sistema fechado? Porque necessariamente esse capítulo, vocês vão ver que todos os exercícios, eles só abordam sistemas que são fechados. Então, por isso que eu usei a primeira lei para o meu sistema fechado. Mais para frente, no próximo capítulo, a gente vai ver, né, a segunda lei da termodinâmica
para processos que são em meu sistema são abertos, como por exemplo uma bomba, um trocador de calor, uma turbina, né? Agora a gente vai basear apenas no cilindro pistão, num tanque rígido, em sistemas que são fechados, tá bom? Então, o que vai ser a variação do trabalho? Vou isolar ele aqui de uma vez, né? Então, eu vou passar o ΔU para cá e ele para lá. Então, eu vou ter que o trabalho irreversível menos o ΔU vai ser igual ao trabalho irreversível, correto? O calor do processo irreversível a gente já tem, que é esse aqui, ó. Então, eu vou copiar ele aqui, só vou substituir. Então, vai ser TdS, né? Menos T vezes a variação do S gerado, menos o ΔU, que vai ser igual à variação do meu trabalho irreversível. Simplesmente substituir, né, aqui a variação do calor no meu processo irreversível. Só que o que a gente tem que é o ΔU, né? Vou fazer aqui ele separadinho só para a gente lembrar. Aí a gente vai lembrar lá da equação de Gibbs, que a gente viu duas equações TdS, né, que eram tidas aí como equações de Gibbs, em que a gente tinha que ia ser a temperatura vezes a variação de entropia, a variação de energia interna, mais PDV, correto? Então, a gente vai ter que dU vai ser igual a TdS menos PDV, tá? Então, agora eu vou substituir isso aqui no meu dU, na minha variação de energia interna. Então, a gente vai ter TdS menos T, a variação do S gerado. Isso aqui vai ser igual a TdS, né? Menos o PDV. Isso aqui é igual à variação do meu trabalho irreversível, correto? Simplesmente substituir isso aqui, né? Que é o meu dU, né? Minha variação de energia interna. Vou colocar mais pra frente para ver se dá pra ver tudo. Dá pra gente resolver ainda nessa folha. Então, eu posso cortar esse com esse, né, pessoal? E aí, a gente vai ter que esse com esse vai ficar positivo, então vai ficar mais PDV, né? E aqui vai ficar menos temperatura vezes a variação da geração de entropia, que é igual ao trabalho irreversível, que nada mais é do que essa equação aqui. PDV positivo menos, né? PDV positivo, menos com menos positivo, menos a temperatura vezes a variação de entropia gerada, que é igual ao trabalho do irreversível, né? O que a gente quer chegar com isso? Isso aqui, se a gente comparar o trabalho reversível com o trabalho irreversível, a gente vai ver que o trabalho irreversível tem esse termo negativo. Esse termo negativo, que está relacionado com a irreversibilidade, que é a geração de entropia do meu processo, significa que a perda que o meu sistema teve devido às irreversibilidades. É a oportunidade de trabalho que ele poderia ter realizado, o meu sistema, se ele fosse um sistema perfeito, se ele fosse um sistema ideal, porém, ele não realizou por ele ser um processo aí, o quê? Irreversível, por ele ser um processo real. Então, esse termo significa o quê? Oportunidade de trabalho que ele não realizou, né? Seria esse termo aqui. Alguma dúvida, pessoal, em relação à matéria até aqui? Se tiver, a gente vai discutir hoje ainda, lá no horário da aula, tá? Essas dúvidas que vocês tiverem relacionados à matéria. Eu vou passar um exercício, como eu tô fazendo toda a aula, e esses exercícios vão me entregar, a gente vai resolver ele na próxima aula. Vou deixar vocês tentarem fazer agora, e se vocês não conseguirem a próxima aula, eu passo a solução e o resultado. Vou mostrar para vocês um exercício do livro, tá? Tô optando por exercício do livro para ficar mais fácil. Então, vai ser o 6.125, correto? Um abraço a todos e qualquer coisa estarei à disposição.